Alô você, continuando, vamos ler Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu São Mateus, capítulo 17, versículos 1 ao 12, que dizem: 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e a Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte. E transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a lã. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e um para Elias. E estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu. E da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Escutai-o. E os discípulos, ouvindo isso, caíram sobre seu rosto e tiveram grande medo. E aproximando-se Jesus, tocou-lhes e disse: Levantai-vos e não tenhais medo. E erguendo eles os olhos, ninguém viram, senão a Jesus. E descendo eles do monte, Jesus lhes ordenou, dizendo: A ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem seja ressuscitado dos mortos. E os seus discípulos o interrogaram, dizendo: Por que dizem então os escribas que é mister que Elias venha primeiro? Jesus, respondendo, disse-lhes: Em verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Mas digo-vos que Elias já veio, e não o conheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram. Assim farão eles também padecer o Filho do Homem. Então entenderam os discípulos que lhes falara de João Batista. Começando, o versículo 1 diz assim, versículo 1 que nós lemos, do capítulo 17. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e a Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte. E transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. Essa transfiguração de Jesus é maravilhosa, foi um evento espiritual. Os discípulos tiveram esta visão. Ela fez parte, Jesus levou, convidou e levou para o alto monte Pedro, Tiago e João para orar. Segundo São Lucas, eles foram orar e ali, orando, em consagração, em santificação, tudo fazendo parte da preparação, Jesus se preparando para o momento sublime que ele se entregou para morrer pelos pecadores, para salvar a humanidade, que era o momento do seu sofrimento e da sua morte. Morte de cruz, que aconteceu em Jerusalém. E também preparando os discípulos para esses eventos que aconteceriam em breve, que eram muito fortes, eles tinham que estar preparados. Por isso que eles subiram para aquele monte, e ali eles oraram muito. E os discípulos tiveram essa visão de Jesus glorificado. São Lucas fala que eles estavam com muito sono quando eles tiveram essa visão, estavam orando. Ou seja, as revelações espirituais,
As visões de Deus, elas acontecem quando nós estamos em consagração, quando nós estamos em lugares altos com o Senhor, ou seja, em estreita comunhão com a palavra de Deus, em santificação, em oração, em jejum. É nesse ambiente, nessa esfera espiritual que ocorrem as revelações, os milagres e as maravilhas de Deus. Então, Jesus transfigurou-se diante deles, né? 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e a Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte. O Senhor levou 3 discípulos dele, com ele, né? O importante era que eles se fortalecessem a sua fé, né? E fossem preparados para os eventos da paixão de Cristo que estariam para acontecer. E naquele alto monte, Jesus transfigurou-se diante deles. O seu rosto resplandeceu como o sol, né? E as suas vestes se tornaram brancas como a luz. Ou seja, Jesus se revelou para os discípulos como Deus, como realmente Ele é. O rosto resplandeceu como o sol. A luz do sol é muito forte. Ninguém consegue olhar para o sol muito tempo a olho nu, né? Então, e por que Jesus, seu rosto resplandeceu como o sol e as suas vestes se tornaram brancas como a luz? É porque Ele é santo, Ele é Deus, Ele é poderoso. E aquela visão serviu para fortalecer a fé desses discípulos também. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele, né? São Lucas explica que o assunto que Moisés e Elias estavam falando com Jesus era sobre a morte de Jesus, que ia acontecer em breve em Jerusalém. Serviu para os discípulos entenderem mais ainda a importância da morte de Jesus para a salvação da humanidade. E Elias, a Bíblia diz que ele não morreu. Ele foi assunto ao céu, arrebatado por Deus. E Moisés, a Bíblia diz que ele foi sepultado, morreu, foi sepultado, mas nunca se achou a sepultura de Moisés, né? Então, dois personagens do povo de Deus, 2 personagens bíblicos importantíssimos para a história de Israel e para a história da igreja. O profeta Moisés, o líder Moisés, o homem de Deus, e o profeta Elias. Naquela visão do Monte da Transfiguração, os discípulos viram Moisés e Elias falando com Jesus a respeito justamente da morte de Jesus que iria acontecer em Jerusalém, né? Conforme estava previsto. Então, estando ele ainda a falar na visão, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é meu filho amado, em quem me comprazo, escutai-o. O próprio Deus Pai falando para os discípulos ouvirem, apesar de Jesus estar falando com Moisés e Elias, 2 personagens, como explicamos, importantíssimas para a história de Israel, para o plano de Deus e para a história da igreja que Jesus Cristo fundou. Mas o Senhor Deus ali chegou bem claro, aquela sua expressão quando ele diz: Este é meu filho amado, em quem me comprazo, escutai-o. Estava deixando bem claro que Jesus é maior do que Moisés, Jesus é maior do que Elias, maior do que qualquer um dos profetas. Então, por isso que o Senhor Deus disse: Este é meu filho amado, em quem me comprazo, ou seja, em quem eu tenho todo o meu prazer. Escutai-o, todos vocês devem escutar. E os discípulos, ouvindo isso, caíram sobre o seu rosto e tiveram grande medo. Estavam com sono, ficaram com medo. Eles tiveram uma visão maravilhosa, uma visão espiritual. Estavam com Jesus, estavam em oração,
ali, estavam com sono, mas era uma visão espiritual. As coisas de Deus, a revelação da palavra de Deus, os milagres, eles ocorrem quando as pessoas estão em santidade e dão lugar para Deus agir na vida delas, da pessoa. Mas, mesmo assim, é uma coisa extraordinária, né? Os discípulos ficaram, diz a Bíblia, caíram sobre o seu rosto, esconderam o rosto, tiveram grande medo. E aproximando-se de Jesus, tocou-lhes e disse: levantai-vos e não temais. O Senhor Jesus, Ele sempre está do nosso lado para nos confortar, para nos perdoar, para nos animar a seguir a caminhada essa tão difícil nessa vida, da pessoa se manter como um cristão verdadeiro. Mas o Senhor, Ele diz aqui, os discípulos estavam com grande medo, e aproximando-se Jesus, tocou-lhes e disse: levantai-vos e não temais, e não tenhais medo. E erguendo eles os olhos, ninguém viram senão a Jesus. E descendo eles do monte, Jesus lhes ordenou, dizendo: a ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem seja ressuscitado dos mortos. Louvado seja o nome do Senhor. Quando os discípulos disseram: Senhor, é bom estarmos aqui. No versículo 4, e Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, é bom estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e um para Elias. Ele estava pensando, ele pensou, aí ele falou aquilo sem saber, que ele estava com medo, atordoado, né? Mas Deus socorreu e disse: olha, este é meu filho amado, escutai-o, né? Ou seja, é para escutar a Jesus. Jesus está acima de todos os profetas. E a Bíblia diz assim: e descendo eles do monte, Jesus lhes ordenou, dizendo: a ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem seja ressuscitado dos mortos. Aqui o Senhor Jesus estava repetindo a profecia, que ele ia morrer, ia sofrer, ia morrer e depois ia ressuscitar. Ou seja, trazendo outro tema que para os discípulos era muito novo, o mistério da ressurreição, né, que ia acontecer depois que Jesus Cristo morresse pelos homens. Por isso que ele disse: a ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem seja ressuscitado dos mortos. Ou seja, aquela visão foi para alegrar os discípulos, né? Eles eram israelitas, eles criam muito nas profecias, na lei de Moisés, nas profecias, como Deus usou o profeta Elias e os demais profetas. Então, eles vieram ali falar exatamente da morte de Jesus, que ia acontecer em Jerusalém, né? E o Senhor Jesus, era para eles se fortalecerem, para crer que ia acontecer aquela morte, para a salvação dos pecadores, para fortalecer a fé. Quando acontecesse, eles se lembrassem que era a vontade de Deus, porque os profetas estavam tratando desse assunto nas profecias, né? Então os discípulos, quando Jesus disse assim: a ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem seja ressuscitado dos mortos. E os seus discípulos interrogaram, dizendo: por que dizem então os escribas que é mistério que Elias venha primeiro? Ou seja, estavam convivendo há anos com Jesus, estavam aprendendo de Jesus, vendo Jesus Cristo fazer os milagres, aprendendo com o Senhor Jesus, Jesus dizendo que ia morrer e ressuscitar, mas eles ainda não estavam bem acreditando. Mas os escribas dizem que o Messias de Deus vem, antes dele vir tem que vir o profeta Elias. Por isso que eles perguntaram: por que dizem então os escribas: Senhor, você não está dizendo que tu vai morrer, que tu é o Messias? Por que dizem então os escribas que é mistério que Elias venha primeiro? O profeta Elias, né? E Jesus respondendo disse-lhes: em verdade Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Mas digo-vos
que Elias já veio, e não o conheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram. Assim farão eles também padecer o Filho do Homem. Então entenderam os discípulos que lhes falara de João Batista, ou seja, o Elias das profecias, que viria antes de vir o Messias, foi João Batista, e ele veio. Lembre-se que ele, quando apareceu pregando no deserto e batizando os pecadores arrependidos no Rio Jordão, ele dizia: preparai o caminho do Senhor. Eu sou a voz do que clama no deserto. Preparai o caminho do Senhor, endireitai as vossas veredas. Né? Ou seja, para que eles se arrependessem. Muitos foram batizados no Jordão, se arrependeram dos seus pecados, para receber a vinda do Messias. E justamente João Batista era o profeta Elias, que tinha sido profetizado, que vinha antes da vinda do Messias, e agora Jesus explicou que ele já veio, ou seja, já tinha vindo, e eles mataram João Batista. Herodes mandou degolar João Batista. Então, ele veio. Agora, esse versículo 12 tem um texto, uma passagem importante. Jesus disse, 11:12, Jesus respondendo disse-lhes: em verdade Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Porque João Batista veio pregar o arrependimento, veio ajudar a implantar o reino de Deus. Né? A implantação do reino de Deus começou com João Batista a pregar, avisando que o reino de Deus tinha chegado, e Jesus veio, continuou e implantou o reino de Deus através da sua igreja, né? Através da sua obra na cruz do Calvário. Jesus respondendo disse-lhes: em verdade Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Mas digo-vos que Elias já veio e não o conheceram, mas fizeram tudo o que quiseram. Ou seja, João Batista veio, pregou o arrependimento, muitos creram, mas os escribas, os fariseus, não creram, ou seja, e não o conheceram. Então, a gente tem que ter cuidado, que a palavra de Deus está sendo pregada de várias maneiras, pessoalmente, individualmente, através das mídias, rádio, televisão, internet, e a gente tem que ouvir a palavra de Deus e prestar atenção, que essa chance que Deus está te dando de ouvir a palavra de Deus, é importante você prestar atenção, parar para ouvir a palavra de Deus, porque aqui Jesus disse que Elias veio e não o conheceram. Muitos perderam a oportunidade de ouvir a palavra de João Batista, de se arrepender dos seus pecados, para quando Jesus Cristo chegasse, as pessoas vissem Jesus, crescem em Jesus e recebessem a salvação e a cura dos seus pecados, das suas enfermidades. E eles não viram. João Batista veio e eles não conheceram, não aceitaram a pregação de João Batista. Então é importante que você preste atenção na palavra de Deus e dê crédito, porque assim como aquelas pessoas tiveram a chance delas e não creram na mensagem de João Batista, então muitos nos dias de hoje ouvem a palavra de Deus e não dão crédito, não dão valor, e depois poderão se arrepender, né, por causa dessa atitude, a não ser que depois, lá na frente, a pessoa caia em si e procure crer na palavra de Deus, porque a palavra de Deus, quando ela é pregada, diz a própria palavra de Deus, que ela não volta vazia. A palavra de Deus é pregada e fica no coração da pessoa. Muitas vezes a pessoa, naquele momento, ela não aceita esta palavra, mas a palavra fica no coração dela. Em algum outro momento, a pessoa vai se lembrar e vai procurar uma igreja, vai procurar a palavra de Deus para se aproximar do Senhor e receber a salvação em Cristo Jesus. Portanto, não seja como aquelas pessoas que, quando o tempo de João Batista, não conheceram quando ele veio. Que diz assim, Jesus disse: em verdade Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Mas digo-vos que Elias já veio e não o conheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram. Assim farão eles também padecer o Filho do Homem. Então entenderam os discípulos que lhes falara de João Batista, né?
Ou seja, mataram João Batista, vão matar também o Filho do Homem. Mas graças a Deus que Jesus, ele morreu pelos nossos pecados, né? Ele veio para morrer pelos pecadores, né? Então, mas morreu, mas ressuscitou e está vivo pelos séculos dos séculos. E neste momento fala ao teu coração através desta palavra. Neste momento eu vou orar por você. Meu Deus, eu te agradeço por esse momento tão maravilhoso. Eu te agradeço por esta palavra, Senhor Deus, que nós lemos aqui. Eu te peço, meu Deus, uma bênção, Senhor, para esta pessoa. Que através desta palavra essa pessoa seja abençoada. Receba a sua bênção, Senhor. Se for precisar de cura, que tu cure ela, Senhor. Se precisar de perdão, que tu perdoe ela, Senhor. Se precisar de alegria, que tu alegre ela, Senhor. Ó Deus, e assim eu te peço, abençoa esta pessoa, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Depois continuaremos.